Sejam bem-vindas a mais um capítulo do nosso podcast Cá Entre Nós, o podcast oficial da Mili. E hoje a gente vai falar sobre a amamentação, os desafios, as frustrações, os mitos e dicas valiosas com profissionais que vão trazer informação segura e pessoas capacitadas para te ajudar e orientar antes e depois da chegada do bebê. Com o tema amamentação, não tem como não falar, gente, dos absorventes para seio Mili Love Care. Vou abrir um aqui para mostrar para vocês. Se você tem filho, certamente você já teve esse aliado. Olha só, gente, esses protetores aqui, eles nos ajudam naqueles momentos em que o neném ainda, você não chegou em casa, sabe quando você tá fora de casa e o neném já tá querendo mamar? Ele vai começando a sinalizar aqui, o peito às vezes começa a vazar. Fica indiscreto, às vezes a gente fica constrangida e esse protetor é sensacional. Olha só, ele é confortável, ele é macio, ele cabe na bolsa e a qualidade Mili Love Care que a gente conhece. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio, gente, do Cá Entre Nós, o podcast oficial da Mili, gente. E hoje eu quero agradecer a presença de duas mulheres maravilhosas que vão falar comigo sobre amamentação. Antes de apresentar vocês, eu quero que vocês respondam objetivamente. Você acha, Sumaia, que amamentar é simples e fácil como a gente imagina antes de ter bebê? De forma alguma. É muito desafiador, né? E você, Priscila, o que você acha? É a maior dificuldade da amamentação nesses primeiros meses de vida. Até porque é tão importante para o bebê, não é tão fácil assim. E não é tão fácil para a mãe, não é? Então hoje, gente, eu tenho duas convidadas que vão trazer esse tema tão importante que eu já admito que foi um dos meus maiores desafios na maternidade. A minha maior frustração, toda mãe vai ter sua frustração. A minha foi a amamentação. Idealizei e ela não aconteceu. Então hoje a gente vai falar sobre os medos, as preocupações, as possibilidades de preparação, né, para esse momento tão importante. Para isso, eu tenho aqui a Priscila Matos, que é enfermeira pediátrica, consultora em amamentação, laser terapeuta e mãe do Benício. Muito obrigada, viu, Priscila? E junto com ela, a gente tá a Sumaia Ilana, que é mãe do Pablo, enfermeira, especialista em cuidados neonatais, trabalhou na UTI neonatal do HC por 7 anos e agora trabalha no banco de leite humano do HC. Sejam muito bem-vindas, meninas. Bom, primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, gente, é que eu acredito claramente nisso, assim, que quando a gente tem um filho, é o momento em que a gente vai entender que a gente não tem mais o domínio de nada. Não é? Eu acho que Deus dá uma gargalhada quando dá um filho e fala, agora você vai ver quem manda. Agora você vai entender que as coisas fogem do nosso controle. Eu queria muito parto normal e consegui nos meus 4 primeiros filhos. Tive um parto normal, o último veio de cesárea. E muitas vezes essa é a primeira frustração de uma mãe. Mas sempre tem a frustração esperando, né? Consegui o parto, mas nunca consegui amamentar. Priscila, é muito comum as mulheres não conseguirem amamentar ou é mais comum não conseguir no começo e depois engrenar? Então, a amamentação, até ela engrenar, ela é um pouco mais difícil, né? Nesse primeiro mês de vida que a mãe tá com o corpo sendo transformado completamente, já tem a frustração do parto, que às vezes não foi como ela sonhava, como ela esperava que fosse. Então, é a mudança na rotina, é a mudança no casal, é a adaptação familiar, ver se tem rede de apoio ou não. Às vezes a rede de apoio que disse que ia ajudar sumiu. Então são muitas coisas que dependem única e exclusivamente da mãe tomar para ela e ela conseguir ver como que ela vai dar conta de todas essas estratégias. Então o primeiro mês é crucial para ela se entender com a amamentação. Tirando, né, Priscila, que nesse momento ela tá no puerpério. E esse momento a gente tá mais sensível, a gente tá mais chorosa, né? E a gente tem uma visão, né, Priscila, muito romântica da maternidade até que você tenha filho. Eu acho que treino é treino, jogo é jogo, né? Muitas coisas podem ser ditas antes da maternidade, mas é de fato
quando você tem um filho, quando nasce o filho, que nasce a mãe, né? Você, Sumaia, que acompanha muitas mães, muitas crianças, né, na UTI neonatal, eu imagino que quando vem uma prematuridade, esse assunto é ainda mais desafiador. É, quando o bebê é real, é longe do bebê imaginado, né? Ah, Então, sim. as mães gostariam de seguir ali a sua gestação até o final, poder ter seu bebê junto consigo, ir para casa e fazer como a maioria das mães. Aham. Mas quando ela precisa, por qualquer motivo, seja questões de saúde dela ou do bebê, ser encaminhada para UTI neonatal, surge um luto ali, onde ela queria um bebê que ela imaginava, né, que ela durante a gestação, e agora ela precisa lidar com a frustração, né, além do parto, da amamentação, a frustração de um bebê, adoecido e que precisa de um atendimento e que, uma das maiores questões, né, fica separado dela. Então, Exatamente. Eu acho que é o que pós mais dói, né, Sumaia, na prematuridade, assim, né? É você idealizar que o neném vai nascer, vem pro seio, fica com você, e quando isso não acontece é desafiador, né? e aí toda a sequência, né, de saber se aquele bebê vai ficar bem ou qual é o curso, né, parece que elas vivem à margem de uma caixinha de surpresas, onde não sabe o dia seguinte pode nunca chegar, né. É, você sabe que nós teremos também aqui, Sumaia, um episódio sobre mães de UTI, né? Que é um momento, né, que as mães atingem aí o fundo do poço. Posso dizer que eu também passei por ele recentemente, né? E, e assim, não tem como não se transformar depois da maternidade, né? Sim. Porque além de você não se tornar mais a sua prioridade, né? Ainda vem com todas essas surpresinhas aí que pode acontecer. Eu brinco sempre, Sumai, assim, quando alguém fala, menina, eu não tive surpresa, não tive bebê prematuro, eu tive o parto que eu quis, eu consegui amamentar. Eu penso, vai ter cólica. Amor, Deus não dá asa para cobra. Todo mundo tem o seu desafio para passar, né? Que legal. A gente vai falar um pouco mais, Sumaia, sobre a importância do banco de leite, né? Que você conhece bem. Mas eu queria perguntar para Priscila. Priscila, quais são as maiores dores, o que você percebe mais no seu consultório, que é o maior desafio para as mães na amamentação? A maior dificuldade que eu vejo ainda é das mães não conseguirem se ajeitar com a pega e com o posicionamento do bebê. Uhum. Porque Ainda não é só pôr no peito, né, sim, Priscila? é o corpo dela que tá diferente, então se foi uma cesariana, como que ela senta, como que ela se apoia. Um bebezinho, imagina, a maioria das mulheres hoje em dia não tem contato com o recém-nascido, Exato. E né. outra, o jeito que vai ser no comecinho, né, quando recém-nascido, que a mãe tem que abrir boquinha, bota pra cá, segura o Tudo peito, milimetricamente faz calculado. exatamente. Você não acompanha uma pessoa com recém-nascido. Essa mãe com recém-nascido, ela Sim. tá em casa resguardada. Aham. Você vê uma mãe amamentando Com com o pé na criança de cabeça. meses. Exatamente, né? Então, acho que essa frustração vem daí, né? Então, o primeiro maior desafio, Priscila, é a questão da Ela se pega. encaixar. Boquinha do neném, o seio dela, diversos tamanhos de seios, mães com cirurgias na mama. Então, como que a gente vai fazer essa adaptação para o bebê conseguir encaixar perfeitamente? Entendi. Essa é uma das maiores dores que você vê. Uma outra dificuldade, uma outra dor das mães que você conhece em consultório. Logística da casa. Logística da casa. Ai, meu Deus. E, A e às vezes também demanda. tem uma pessoa que atrapalha bastante, que é o pai da criança. Brincadeira, brincadeira. A nova rotina, o novo dia a dia, você acha que Uhum. também é um desafio, Priscila? Isso, porque para ela se dedicar para amamentação, ela deve estar tranquila dos outros afazeres. Ah, sim. E assim, quando é o primeiro filho, ainda você consegue ter uma exclusividade maior de Uhum. tempo para esse bebê amamentar, né? Para ele se alimentar. Mas e quando você tem outras Sim. demandas que são outros filhos, a demanda da casa, né? Quando, enfim, você, como já disse, não encontra aquela rede de apoio tão disponível, né? Priscila, por favor, mostra pra gente de forma didática como podemos facilitar a pega do bebê. Qual é a pega correta? Para o neném pegar o seio sem fazer nenhuma fissura na mãe, ele precisa estar com a boca o mais aberta possível e abocanhar o máximo de areola dessa mãe.
Uma das dúvidas da mãe é que ela tem uma areola muito grande, que pode ser que não entre na boca do neném. Por isso que a gente indica que essa mãe ela faça o C. Ela comprima a sua areola longe da sua areola, diminua essa área para estimular a abertura de boca do neném. Então, quanto mais areola a gente colocar na boquinha do neném, essa câmera que tá aqui, né? Então, quanto maior a boca do neném pegar o seio dessa mãe, menos machucado, na verdade não vai fazer machucado nem fissura na ponta do bico. Então, a amplitude da boca do neném tem que ser na areola e Bocão. não na ponta do seio. Quanto maior a superfície de contato ali, ó. Isso, maior a Neném, área. bocão, maior. Quanto mais ele pegar ali com o bocão no bicão e não na pontinha, melhor vai ser. Isso, o máximo de areola no fundo da boca desse neném. Ai, E é daí, pra manter a pega, essa mãe tem que estar bem sentadinha, o bebê bem apoiado, senão também. Se ela não tiver a almofada de amamentação, um suporte aqui, ela começa a relaxar esse braço. Então, a e o segunda neném... dica é uma almofada de amamentação, Isso. né? Ou uma almofada que ela possa ali conseguir Isso. apoiar. Bebê na altura do seio da mãe. Senão, vai passar 10 minutinhos ali, ele já tá na ponta do bico de novo. Ah, sim. Legal. Então, essas são duas dicas que a gente tem para as mães que estão nos acompanhando. Sumaia, você que tem essa experiência, né, na UTI, de tudo que você já acompanhou, o que é mais gratificante, né, de assistir nas saídas do hospital? Esse bebê realmente ir para casa, né? Então, como eu passei bastante tempo na UTI neonatal, assim, graças a Deus, a neonatologia, ela é uma história mais de sucesso do que de fracasso, né? Então, de todos os bebês que precisam passar pela UTI neonatal, 95% tem grandes chances de irem de alta com suas famílias. Mas é muito gratificante, assim, a gente encontrar com esses bebês depois, né? Eu acredito que nem você falou, assim, a gente vê uma mãe amamentando 7 meses depois. Então, ele sendo um bebê a termo, né? Ou um bebê que precisou passar por uma UTI, o gratificante é a gente ver esse bebê se desenvolvendo bem com a família dele no pós-alta, né? Às vezes vem retornar para pesar ou retornar para algum acompanhamento com alguma especialidade. Então, é muito gratificante para nós, enquanto profissionais, encontrar com esses pequenos, às vezes até correndo. Ai, que delícia. E assim, a força que os bebês têm, a energia que eles têm, né? Porque uma mãe pensa, meu Deus, meu filho é muito pequenininho para se recuperar de algumas coisas, né? Para conseguir. E é incrível a vitalidade que eles têm, né? Mesmo desde muito recém-nascido, muito pequenos, né? Sim. Ô, Sumaia, e o que te fez escolher trabalhar nesse ramo? Então, eu estou na enfermagem já faz mais de 20 anos, né? Me formei em 2015 e ingressei no HC através do concurso. E os lugares que foram se abrindo foram da pediatria e neonatologia. E é um universo à parte e encantador, né? Porque realmente, como você falou, os bebês são guerreiros, né? Pequenos guerreiros. E a gente vê, assim, que eles são pessoas com vontades, desejos, interesses, necessidades, como nós, adultos, mas só que são em tamanhos pequenos. Que ainda não se expressam com clareza, né? Exatamente. Com choro. E aí, eu descobri, assim, que é um céu de maravilha, tá? Nesse universo, assim, né? É o céu do paraíso, como eu digo. Porque a capacidade que você tem ali de ajudar num momento de tanta fragilidade. Meninas, vocês são mães também. Tem algum momento da vida de vocês que se sentiram mais frágeis do que como mãe? Tem algum papel mais frágil que o de mãe? Não tem. E tem algum papel que seja mais forte que o de mãe? Também não. Tem. Como pode, né? Como pode esse universo da maternidade trazer tanto, né? Quem a gente é. Você sabe que essa semana eu tava perdendo a minha paciência lá em casa. E aí eu dei umas respiradas e eu lembrei de quando eu não tinha filho. Eu falei, gente, eu jamais achei que eu teria essa paciência para tanto choro, reclamação, insatisfação, que tá cansado, e isso. Aquele independente de ter 1, 2 ou 5 filhos, é exaustiva essa rotina, né? E aí eu respirei e falei pro meu marido, segura um pouquinho, porque eu tô, muito irritada. Ele falou, mas você ficou hoje o dia inteiro com as crianças. Ele falou, acho até que você tá tranquila. Eu falei, cara, nunca achei Sim.
que eu pudesse tolerar tanta reclamação, que eu não pudesse ter tanta paciência. Mas isso é a transformação. É só porque é muito amor pelos filhos, né? Que a gente consegue viver isso. Que legal. E o seu trabalho certamente é cheio de amor, transborda amor e permite que você ajude tantas mães assim, né? Sim. E Legal. agora, mesmo não estando mais na UTI neonatal, né? Surgiu essa oportunidade de migrar para o banco de leite. Ainda continuo fazendo parte desse lugar, né? Porque o banco de leite é justamente arrecadar alimento para esses bebês. Conta sobre o banco de leite, Somaia, para quem não conhece, não sabe o que é um banco de leite. Conto sim. Então, o banco de leite é responsável pela captação, processamento, distribuição do leite humano, né? Todo o leite que é doado, ele passa por um controle de qualidade e é distribuído com segurança para os bebezinhos nas UTIs neonatais. Um dos processos, assim, né? Então, quando uma mãe identifica que ela pode ser doadora, que ela tá, o bebê dela tá mamando e o peito ainda fica cheio, ela precisa esgotar leite, ela pode entrar em contato conosco. Eu posso falar o número? Pode falar, pode falar. É aqui em Curitiba, né? Nós estamos gravando de Curitiba, então você também pode se informar qual é o banco de leite na sua cidade, né? Exatamente. Então, o banco de leite que eu trabalho é do Hospital de Clínicas do Paraná. O telefone é 3360-1867. 41, né? Com DDD 41. Ela pode ligar, nós passamos todas as orientações sobre os exames que ela precisa ter, sobre como ela vai retirar esse leite, né, fazer a extração do leite, o armazenamento, e nós passamos a coletar uma vez por semana na casa da doadora esse alimento. Aí ela tira, estoca e vocês passam e retiram. Exatamente. Passa o caminhão do leite daí na casa delas. Mas não para entregar, para pegar, pra né, pegar, Somaia? Para buscar. Aí esse leite, dentro do banco de leite, passa por um processo de qualidade, que inclui o cheiro, a aparência, e ele passa por um processo de pasteurização para chegar com segurança até esse bebezinho que vai receber. Alguns bebês internados na UTI neonatal, principalmente os mais prematuros, só pode tomar leite humano, né? E como a mãe teve esse parto mais prematuro, às vezes nos primeiros dias de vida ela ainda não tem leite. Né? Entendi. Até porque a pojadura que fala, né? A descida do leite, ela às vezes leva mesmo um tempinho após o nascimento, né? De 3 a 5 dias. Isso. Depende se foi parto normal ou se foi cesariana. Ah, legal. Priscila, obrigada, viu, Somaia? Que legal saber sobre o banco de leite. Acho que é de suma importância para quem pode doar. É uma doação incrível. Imagina você poder produzir alimento, né, para o filho de outras mulheres que não estão em condição de amamentar nesse momento. Imagino que seja realmente gratificante seu trabalho. Priscila, e uma coisa que eu queria te perguntar. Você acha que no processo, como a gente disse, existem muitas frustrações, surpresas no começo da amamentação? Existe algo, Priscila, que possa ser preparado para que essa surpresa seja menor? Sim. Sim, essa mãe ela precisa de informação durante a gestação. Ela precisa saber como é o seu corpo, as questões de saúde que ela tem que possam comprometer a amamentação. Ela precisa saber sobre a via de parto, porque muitas das vezes ela escolhe um parto sem saber como é que vai ser a amamentação diante disso. Então, como você acabou de perguntar, né? A descida do leite, de quanto tempo? De 3 a 5. Se é uma cesárea, retarda um pouco a descida do leite, atrasa esse processo. Aí a mãe teve a cesárea e nem sabia que isso poderia acontecer. Aí chega no hospital, você não tem leite, seu leite não desceu? Fórmula. Seu bebê tá passando fome? Fórmula. Não sei se isso chegou a acontecer com você. Aconteceu. No iniciozinho, assim? É assim, Priscila, eu fico muito feliz de ouvir, assim, que hoje a gente pode... Que hoje eu posso também, assim como você, ser porta-voz sobre... que a gente pode ser mais informativa em relação ao que está por vir. Mas essa questão da fórmula, ela é uma coisa, assim, que assusta muito as mães também. E que, claro, não é o ideal, né, Priscila? Eu queria falar com você hoje sobre 2 vertentes. Você vai explicar o quanto é importante essa mãe esperar, né, que o leite venha, e eu vou te dizer o quanto a gente tem medo de dar fórmula. E que quando ela precisa ser dada também, não é, Priscila? Eu tô até com uma aula que eu vou fazer gratuita sobre isso, agora no dia 5 de agosto, sobre o uso de fórmulas ou uso do complemento de forma correta. Porque muitas das mães recebem, né, essa receita de que precisa complementar,
Ela até tenta no copinho, na colher, e se essa mãe se bate e não consegue, se ela não tem suporte dos profissionais para ajudar ela, o que que ela faz? Ela vai no desespero, compra a primeira mamadeira que ela vem pela frente Aham. e dá do jeito que as famílias acham que é para dar. Então, uma das grandes taxas de desmame precoce é o uso de fórmulas artificiais de forma inadequada, ou até mesmo do leite materno, mas que eles não sabiam como ofertar esse leite, né? O copinho não é tão fácil, tão simples, precisa de treino. A colher também é fácil pra gente que é profissional de saúde. Aham. Agora, um bebê recém-nascido, uma família que nem tocava em criança na vida, às É vezes uma muito- avó que faz milênios que não pega num bebezinho, tentar dar desse jeito, eles ficam com muita dificuldade, ficam com medo do neném não se alimentar. Aham. Então, se eles pegam o utensílio errado e dão do jeito errado, o bebê vai preferir isso e acontece o desmame. E Começa a acontece o perder a desmame paciência no precoce. peito. Uhum. É. E aí, o que você acha que essa mãe precisa saber para que isso não aconteça? Que o leite Aí eu vai vou contar na demorar. minha aula gratuita. Brincadeira. Ah! Brincadeira. Então, o preparo que ela precisa ter durante a gestação já, ela é saber dessas questões. Que normal é de um jeito, cesárea é de outro. Tem como sim a gente resolver essa situação previamente. Tem como sim ela massagear o seu seio durante a gestação, ela tocar na sua mama, Ela ela se ver conhecer. o seu colostro ainda durante. O colostro já tá ali desde o segundo trimestre. Aham. E aí tem um mito que não sei se a gente fala aqui, se corta, se depois não corta. Mas tem Vamos contar Vamos falar, e aí hajam vocês que hajar. decidem. Né? Cá entre nós podemos falar o que Cá o que entre quisermos. nós, cá entre nós. Tem o mito de que a mãe não pode estimular esse seio durante a gestação. É um mito. É um mito. E aí? E a mãe que amamenta uma criança mais velha e tá grávida do segundo filho? E aí? Ela tem que desmamar essa criança? Nossa, Não precisa. precisaria. Aí, ó, não precisaria desmamar essa criança. Não, não precisa. Ela pode Ela pode amamentar, gestando. sim. Amamentação em tandem é o nome disso. Então, as mulheres podem sim amamentar. chama? Amamentação em tandem. Ela amamenta o filho mais velho Ah. durante a gestação. Eu atendi uma mãe da Suíça, fiz acompanhamento online dela. Ela amamentava a filha mais velha e engravidou de gêmeos. Era uma gestação de risco, claro, né? Tava tudo controlado, tudo Aham. certinho. Tudo muito acompanhado. Tudo acompanhado né? com os profissionais de lá, claro, também. Mas ela seguiu a amamentação inteira, grávida de gêmeos. Os gêmeos nasceram de 37 semanas. E ela continua amamentando os 3. Aí vai da mãe querer continuar Nossa. depois. Mas ela seguiu amamentando os 3 bebês. Que legal, Priscila. Vou falar assim, que legal, mas eu jamais faria. Priscila, e ouvindo você e a Sumaia falarem como é legal, né? A gente entender o quanto a amamentação é importante para o bebê, o quanto ela é um vínculo com a mãe. Mas eu queria trazer aqui o quanto a gente precisa tentar ao máximo buscar profissionais, mas entender que se não aconteceu, tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem. Quando eu não consegui, depois eu descobri que eu realmente tenho problemas nas glândulas. Então, eu contratei muitas pessoas para me ajudar, mas a gente nunca conseguiu descobrir o que de fato acontecia. Eu tenho um problema nas glândulas mamárias e tal, devido a uma cirurgia Aham. que eu fiz quando mais jovem. Então, realmente não consegui amamentar. O leite vinha, mas ele não saía, Uhum. né? É comum isso, não? É comum. Hoje em dia, com muitas cirurgias, né? Eu atendo mães que já fizeram 2 cirurgias de redução de mama, ou silicone. mastopexia. Só a prótese isolada não tanto. Não é. Mas redução de mama mexe, tira tecido mamário. Isso. Então acaba. né? E assim, é uma caixinha de surpresa. A Não é mãe porque não ela está fez. fadada. que Isso, não acho legal tem vocês como saber. reforçarem isso, né? Não é Uhum. porque a mãe fez uma cirurgia que ela não vai ter leite. Mas é importante, gente, que a gente saiba, assim, é preciso tentar. É um vínculo maravilhoso, tá? É preciso insistir. Mas existe um limite, uma linha tênue da sanidade mental Uhum. para essa mãe. Vou me emocionar. Eu deixei a minha filha voltar ao peso de nascença, depois de quase um mês. Uhum. Porque eu me recusei a dar fórmula. Sim. Né? E aí um dia eu fui no pediatra, ele virou minha filha, puxou a pelinha do bumbum e falou: mãe, ela tá passando fome. Uhum. É por isso que ela só chora, né? Então, essa experiência para mim foi muito dolorida. E eu tinha um mito tão grande também na fórmula, assim, porque quando ela é necessária, ela é necessária. Infelizmente, algumas mães não vão conseguir. E existe este recurso, que seja o terceiro, o quarto, mas existe esse recurso. E aí, quando eu precisei da fórmula, parecia que eu tava dando veneno Aham. pro meu filho.
né? E eu pensava, meu Deus, será que ele vai ter sequelas, né? E aí a gente precisa entender que haverá a mãe que não vai conseguir. Vou repetir. É preciso que a gente tente muito, que a gente que a gente respeite uma linha tênue da sanidade, né, do bem-estar dessa mãe, né? Mas que se não acontecer, ela não é menos mãe por isso, Uhum. né? Ela não é menos mãe. E essas mães, elas precisam saber também que há estratégias. Então, Isso. para além do bebê, algumas mães, elas querem alimentar seu bebê com o leite materno, mas não gostariam que isso acontecesse ao seio. Então, a gente sempre, quando recebe algumas mães para atendimento e que vem no banco de leite tirar dúvidas, deixa isso muito claro. Que primeiro, né, para se Se doar. submeter ao processo da amamentação, é preciso muito desejo. Então, Muito desejo. uma das primeiras perguntas que a gente faz é essa: se ela está confortável, se ela quer amamentar o bebê Ela tá dela. disposta. Porque querer é a primeira coisa, Aham. né? E se ela apresentar qualquer sinal de dúvida ali, a gente coloca uma segunda opção, que ela pode extrair o leite e complementar esse bebê Uhum. com o leite dela, ao invés de ofertar a fórmula. Aham. Ainda vai ser uma versão econômica, né, para os nossos padrões brasileiros, né? Sabemos que o leite materno traz um dos benefícios é esse, né? Aham. Então, vai ser uma versão econômica, saudável para o bebê dela, porque todos os benefícios contidos ali vão ser repassados para ele. E ela não vai precisar ser tão martirizada por não conseguir posicionar ou esse bebê não conseguiu pegar, mas se ela tem leite, se ela tem a produção, ela pode extrair e ofertar. Uhum. De outra forma, né? Que não seja, né? Que não seja diretamente. Que não seja no seio. Isso. Nós tivemos doadoras que faziam essa extração, alimentavam o bebê delas, né, no utensílio que ela julgou mais adequado, e ainda assim tinha excedente para doar para o banco de leite. Então, o bebê não sugar ao seio também não é imposto que ela não vai produzir leite, Aham. porque o que conta ali é o estímulo da mama. Ah, sim. Que legal, Somaia. E existe, gente, vou perguntar agora para Priscila, leite fraco? Existe? Aí eu só lembro da minha avó falando. Na minha época, eu apertava meu peito e só saía água. Não, o leite, ele nunca vai. Não tem como o leite ser fraco. Primeiro, vamos partir pelo pressuposto que essa mulher gestou uma criança. Ela criou braço, perna, fígado, rim, fez coração, cabelo, Não, unha. Priscila, eu olho. lembro que quando eu tava muito cansada, assim, né? E meu marido falava, o que que você fez hoje, né? No final da gestação que eu tava em casa, eu falava, hoje eu fiz uma córnea aqui, ó, ocular. Eu produzi um fígado, né? Tudo isso eu fiz hoje. Então, como que a mãe já era uma criança dentro dela e o neném nasce e ela acredita nesse mito de que o leite dela não vai ser o suficiente para o seu bebê ou não vai nutrir o seu bebê? Então, bora lá. Mito. Cá entre nós. É mito que existe leite fraco. Não existe. Não existe. O que existe é uma mãe que está amamentando esse bebê e ela não consegue reparar o quanto esse neném ainda precisaria mamar. Tá? Existe uma quantidade baixa. É isso? Isso. Ela pode não estar tendo o volume necessário para suprir todas as necessidades do bebê. Uhum. Tá. Ou também, se esse bebê tiver com a pega incorreta, ele Claro. está extraindo de maneira inadequada Isso, esse leite. ineficiente. Né? Isso E aí. como essa mãe sabe se este bebê está satisfeito, se o leite dela está atendendo a necessidade dele? As eliminações fisiológicas é o primeiro fator ali que é fácil de uma pessoa que não entende de pediatria, de bebê, da área da saúde, né? Então ela consegue reparar as fraldas. Então, um bebezinho, primeiro mês de vida, então, já que a gente tá falando mais nesse início de vida, xixizinho toda mamada. Ah. Desde que a mãe já vai pra casa, xixizinho toda troca de fralda tem que ter. E evacuação, aí também tem as questões que entram também um pouco na. Como é que eu posso dizer? Em questões polêmicas também, né? Aham. Que na Hoje literatura. o cá entre nós tá cheio de polêmica, A hein? Priscila é Quem polêmica. diria que a amamentação seria, né? Sabe por que é polêmico? Porque hoje a gente tem coragem de dizer, Aham. né? Há algum tempo a gente só acreditava no que era dito, né? Hoje a gente tem coragem de falar, não, peraí, existem evidências científicas, existem opiniões que conflitam, mas enfim, existe a ciência, né? Então vamos falar de evacuação. Isso. Na literatura, é normal o neném ficar até 10 dias sem evacuar.
Na literatura. Você também se coça quando você vê polêmico. isso. Olha lá, a Somaia já pensou, 10 dias? Nossa. Se o neném tá se alimentando bem, ainda mais se é leite materno, evacuação de 3 a 4 vezes ao dia. Ah, evacuação de 3 a 4 vezes ao dia. Porque se o neném não tá ingerindo o volume de leite que ele precisa, Ah, o corpo sim. absorve o que precisa para as funções vitais e não sobra bolo fecal para evacuar. Por Entendi. isso que vai ficando com fralda mais seca, o cocôzinho vai diminuindo. Ai, tá constipado. Ai, é supositório. Ai, dá mais leite pra essa criança. Ah, então vamos deixar bem claro aqui, Isso. gente. Como a gente entende se essa mãe está conseguindo atender a necessidade do bebê? Fraldinha, xixi e cocô. Exatamente. Uhum. Percebeu que não está acontecendo dessa fraldinha, né? Tá com xixi, tá com cocô, mais amamentação. Oferta mais um pouco. amamentação. A criança também ela demonstra, né? Só que aí também tem duas vertentes. O bebê que quer mamar mais e continua procurando. Aham. Só que pais de primeira viagem, muitas das vezes, eles não entendem esse sinal. Então, o bebê continua procurando. Ele faz reflexo de sucção. Ele vai arrotar com o pai, com a avó, com a mãe, e ele fica procurando e caçando, procurando e caçando. Aham. Ele tá te falando que ele quer mais. Mas se a família não entende, é um bebê muito sugador, mãe, dá chupeta pra ele. Ah, entendi. Aí entra outra Um complicação. cuidado em não confundir a fome do bebê com o reflexo da sucção e colocar a chupeta. Isso. Porque se ele tá pedindo, ele quer se alimentar. Bebê que tá plenamente saciado, bebê que mamou tudo que precisa, eles não fazem mais esse reflexo. Ah, então vamos lá. Como a gente entende quando o neném está satisfeito de uma mamada? Ele relaxa plenamente após a mamada, ele solta os braços. Então é que tem aqueles videozinhos, né? Bebê início de mamada, mão fechada. Bebê quando termina de mamar, abre as mãos, ele desce os braços. Ele fica relaxa. relaxado. Se você coloca a mão em volta do rosto, ele não fica igual um jacaré procurando. Ah, Ele relaxa, ele se deu por ele satisfeito. fica. Isso. Ah, Também, se tudo tem um si na amamentação. sim. Se a família não tá aquecendo esse bebê durante a amamentação. Aquecendo? Porque se você embrulhar esse bebê enquanto ele mama, toca luva, meia, coeiro, Gente, charuto, no sol dos 40 graus, a criança Meu dorme. Deus, vamos aproveitar a Sumaia que tá na UTI. Sumaia, o tema é amamentação, mas vamos falar sobre touca e luva. Meu Deus do céu. Por que as pessoas acreditam que tem que colocar tanta roupa no bebê, Sumaia? E não é assim, né? Não, a gente sempre orienta assim que os bebês eles sentem a mesma temperatura que nós adultos. A gente Sabe só que orienta as que vós coloque. que estiverem assistindo isso, elas estão chateadíssimas com Porque você, a temperatura do pai, da mãe e da É. avó é diferente. né? Os avós sentem mais O frio. bebê ele mantém uma temperatura assim entre 36,5 e 37,5, né? Então é normal assim que a gente vê um bebê que está fazendo bastante sudorese para mamar, pode ser que ele está agasalhado demais. Demais. Então E é muito começa comum, a ficar né? cheio de Sim. gotas de suor na testa ali. Brotoeja. Vermelhão, brotoejas vermelhas. Meu Deus, meu neném tá com alergia, cheio de brotoeja. É muita roupa. E aí, às vezes, as mães vêm para orientação e falam assim: mas ele não para de chorar e dá o peito, e dá o peito, e dá o peito, e ele quer mamar de 40 em 40 e dá minutos. o peito de luva, e dá o peito de meia, e dá o peito... E aí, né, acha um substituto, que é a chupeta. Eu falo assim: se o bebê está confortável, então ele está bem alimentado, ele vai relaxar para dormir, né? Ele está agasalhado adequadamente, nem de menos, nem de mais. Ele não vai incomodar pelas próximas 2 a 3 Isso. horas. Então, uma das coisas que a gente vê bastante nos atendimentos em neonatologia é que, às vezes, se o bebê está pegando ali a pega incorreta, ele não vai extrair a quantidade de leite que ele precisa. Mas, ainda assim, é um processo cansativo para ele mamar. Ah, Então, ele pode dormir e fazer de conta que ele mamou o que ele precisava, porque ele está cansado da mamada, mas dali 1 hora, 1 hora e meia, 40 minutos, ele acorda. Então, uma das perguntas que eu sempre faço, assim, quando a mãe vem para atendimento é: de quanto em quanto tempo seu bebê mama? aham. Porque, às vezes, né, a pega incorreta não vai aparecer na fissura, né? Isso. Mas, geralmente, elas só Depende. procuram a orientação quando já agravou o problema e o bebê tá com fissura. Às vezes, eles vêm pra gente com perda de peso, por exemplo. Aham. Foi Ah, o meu eu caso. O pediatra falou para passar aqui no banco de leite porque meu neném tá perdendo peso. E a gente vai observar a primeira pergunta: de quanto em quanto tempo seu neném mama? De 1 em 1 hora.
Daí, nenhum outro profissional orientou, porque entende que de uma em uma hora é É a ok. suposta livre demanda. Mas na Ai, você é das verdade minhas, Su. já está satisfeito. Na verdade, ela achou que ele já estava satisfeito, mas ele não mamou o suficiente. Exatamente. E aí ele cansa e dorme, mas daqui a pouco ele vai acordar com fome. Ou, se ele for um neném mais proativo, vai pôr para rotar, ele vai ficar procurando na roupa dos... O interessante é que quando a mãe aprende tudo isso, aí o bebê já cresceu. Aham. Não é? A hora fala, agora eu tô craque, agora já tá mamando de qualquer jeito, tá com o pé nas costas. E aí, gente, temos essa primeira surpresa da amamentação, né? Dicas valiosas vocês deram aqui pra gente hoje. E tem um momento tão difícil quanto começar a amamentação. Nem vou falar desmame ainda, calma, Pri, nem é o desmame. É quando essa mãe volta a trabalhar. Sim. E aí, gente, como faz quando você estava ali por 6 meses amamentando o seu bebê e chegou o momento de voltar ao trabalho e você já não conseguir mais, né, fazer como antes? Como é que é? 6 meses, querida. 4 meses. Nossa, eu fui bem 4. no mundo ideal, E né? as autônomas que voltam Eu a trabalhar fui com no um mundo mês. ideal. É. Então, olha, já a dificuldade aí. Não vem nem da mãe nem do bebê, vem do sistema. É isso mesmo. Aí quando a gente fala de rede de apoio, né, os pais não têm licença paternidade também. Se bem que isso aí é uma questão cultural, porque tem pai que se ficar em casa mais atrapalha do que ajuda. Ou vai arrumar outra coisa pra Não poder sair. conseguimos polêmica? Não, vamos mudar de assunto. Mas como faz quando essa mãe precisa voltar ao trabalho? Então, primeiro de tudo, ela precisa entender a fase que ela vai voltar. Se é um bebê de um mês, se é de bastante, 3, se é de 4, se é de 6 meses. Porque de acordo com a fase que o bebê vai estar, é uma capacidade gástrica. Então, o bebezinho, sempre que ele vai crescendo, o estômagozinho dele vai crescendo. Então, quanto tempo ela vai ficar fora de casa é um fator muito importante também para ela montar o estoque dela. Então, o volume, tempo que ela fica fora. É montagem de estoque. Isso. Então, se a gente for dizer aqui no Cá Entre Nós, chegou o momento de voltar ao trabalho, essa mãe vai ter que se preparar para fazer o estoque para essa criança se alimentar enquanto ela tá fora. Isso. Extrair o leite para deixar para ele. E aí nós temos nova polêmica. Aí, a gente tá bem polêmica Cá hoje. Entre Nós, polêmica. Porque em realidades fora do Brasil, eles orientam que o leite pode ser armazenado até 6 meses. O leite cru, né? O leite que a mãe extraiu lá e deixou pro bebê. Congelado, né? Isso, 6 meses a um ano congelado. O problema é que, na realidade brasileira, com as condições sanitárias que a gente tem, o leite é um alimento altamente... Perecível. Ele é um alimento altamente nutritivo. Ah, sim. Então, ele favorece um meio de bactérias ali, proliferação de micro-organismos muito acelerado. Então, a preocupação é com o Ele cuidado... virar iogurte. Tô brincando, Azumaya. Queijo coalho. Virar um queijo. A preocupação é com a qualidade do leite que essa mãe vai ofertar para esse bebê na ausência dela. Então, nas recomendações dos bancos de leite, que segue a recomendação da Anvisa, da Rede Brasileira de Bancos de Leite, é que esse leite seja estocado por 12 horas refrigerados em geladeira. Ali, então, se ela tirou de manhã, né, e aquele leite ele pode ficar até... Se ela tirou às 7, pode ficar até às 7 da noite. E a pessoa que vai ofertar para o bebê aquece em banho-maria e pode ofertar. Se ela vai deixar um estoque congelado, é de até 15 dias. Como que uma mãe faz estoque para voltar a trabalho em 15 dias? Gente. É possível. Gosto assim, temos polêmica dentro da nossa bancada do Cá Entre Nós. É possível. Porque quanto mais ela estimula, mais ela produz. Isso. Então, assim, ó, uma dica Ah lá. que vai favorecer todas as pessoas no planeta é que quando ela começa esse processo de amamentação, se a amamentação tá dando certo, ela já pode ir fazendo esse estímulo. Então, por exemplo, as mães que têm excedente lácteo, né, que esgotam e fazem a doação, elas geralmente conseguem amamentar por 2 anos. Já teve doadoras de até... O bebê tinha 4 anos e elas ainda faziam doação do leite
para o banco de leite. Meu, que privilégio. Voltando ao trabalho, então ela vai ter esse estoque tanto para o bebê dela quanto para ajudar a Pra ajudar. comunidade. Por isso, Então- preparo. Porque se a questão que a Su tá falando é exatamente isso. Se ela parar de fazer esse estímulo, né? Tem o bebê e tem a bomba, se ela para de usar a bomba porque usou a bomba só no início, até se adaptar com a amamentação, ela parou de usar. Se depois de 3, 4 meses ela for retornar a usar a bomba, para daí fazer o estoque, porque daqui a 15 dias ela vai voltar ao trabalho, vai ser muito mais difícil Dolorido, de né? ter o volume Aham. que o bebê dela precisa. É. Então tem que ser feito Tem uma continuamente. constância. Isso. Ordenhar ali com frequência. Isso. Então, vamos aproveitar, gente. O Cá Entre Nós traz essas informações seguras de profissionais responsáveis. E a gente quer aproveitar para te fazer um pedido. Se você é uma mãe com potencial de doadora, olha o privilégio que você tem aí, ó, no peito, na sua mão. Você pode fazer doação, né? Existem muitas formas de você, como a Sumaia falou, você pode buscar na sua casa, muitos hospitais buscam em casa, você pode ir até o hospital para doar. Então, você pode ser uma mãe doadora que vai colaborar e contribuir aí com tantos bebês que estão precisando, né? Sumaia, se eu quero ser uma doadora para o banco de leite, quais são os pré-requisitos? Então, é necessário, quando as mães ligam, né, para fazer o cadastro, a gente preenche uma ficha, tudo por telefone mesmo. É necessário que ela tenha exames, né, de triagem. Geralmente, esses exames são feitos durante o pré-natal, de sífilis, hepatite, HIV, negativos, né, porque esse leite passa por todo um controle de qualidade. É necessário que ela não esteja tomando medicações que seja incompatível ali com a doação do leite. Também tenha bons hábitos de saúde, assim, não fumar, não beber, não consumir bebida alcoólica, né? E assim ela pode colaborar e ser uma doadora do banco de leite. Exatamente. Esse leite vai rígido, né? Proteger bebês que estão em situação de vulnerabilidade na UTI neonatal. Minha amiga não está conseguindo amamentar. Eu posso amamentar o bebê dela? Não pode. Essa é uma prática que era realizada muito antigamente, né? Ainda tem casos, a gente sabe, né, que acontecem. Uma questão meio histórica, né? Assim. Exatamente, mas não pode. Quando a mãe doa no banco de leite, por exemplo, esse leite passa por um controle de qualidade, é feito um processamento, pasteurização desse leite e só então ele é destinado para os bebês da UTI neonatal, que geralmente são quem recebe esse leite doado. Quando acontece essa amamentação cruzada, né, onde uma mãe amamenta a criança de outra mãe, algumas infecções ou questões de saúde dessa mãe que está amamentando pode passar através do leite para o bebê e causar essa contaminação, transmitir doenças. Então, é uma prática que não é recomendada. Não deve ser realizada. Então, se a mãe quer fazer esta doação, ela não vai amamentar um outro bebê. Ela vai fazer a doação para o banco de leite. Exatamente. Meninas, e agora eu queria fazer uma outra pergunta. Quem cuida do bebê pode oferecer esse leite? A mãe tá fora e aí outra pessoa vai dar. Pode dar quando oferecer esse bebê na mamadeira? A partir de que momento essa pessoa pode ofertar o leite na mamadeira sem que comprometa a amamentação? Vocês gostam de polêmica, né? Polêmica. Então a gente vai, tá? Então a gente vai. Ou como essa pessoa que cuida do bebê pode oferecer Sim. o leite? Sim. Qualquer pessoa pode ofertar o leite pro bebê. E também tem o mito de que a mãe não pode dar, senão o neném vai recusar. Às vezes só tem a mãe pra complementar, porque ela deu no seio, o neném continua pedindo mais. Aham. Ela, tá, vizinha, vem aqui dar pro meu neném. Não Aham. tem como. Então, muitas das vezes, essa mãe que precisa fazer essa complementação. Então, sim, a mãe consegue complementar sem o neném recusar. E outras pessoas podem, sim, e devem também fazer isso. O método mais seguro é copo e colher dosadora, que são utensílios que não têm bico de silicone. Até que idade? Sempre. Forever? Sempre. Aí, o que acontece? A mãe precisa treinar. E também tem copinho, tá? Bebê que tá maiorzinho, acima de 4 meses, já tem copo de transição, que o neném consegue usar. Copo de transição, bico com borracha dura, válvula anti-vazamento, neném consegue até coçar a gengiva, tem aquelas alcinhas. Então, copo de transição também é muito bom para a fase do retorno ao trabalho. Legal. Já atendi muitas mães que voltaram ao trabalho, o neném começou com as características de um desmame precoce, porque também não era os 6 meses de vida, né? Porque tinham outras pessoas dando leite.
Então vamos lá. Se a família conseguiu dar no copo, na colher ou no copo de transição, perfeito, não vai fazer confusão. A família pode ficar bem tranquila quanto a isso. Agora, se a pessoa que está ofertando esse leite não conseguir de jeito nenhum ofertar nesses outros utensílios, tem como a gente evitar a confusão mesmo com mamadeira. Aí, por que a polêmica, né? Porque há muito tempo, né, a gente profissional de saúde não poderia falar de bico de silicone. Só que, se eu não contar pra ela que tem essa, não ajudar ela nesse processo, ela vai fazer escondido, vai fazer em casa e vai fazer errado. Aí eu perco essa amamentação. E veja só, né, como pode chegar um tabu desse, um medo desse, você ter que dar escondida. Eu vou tentar o bico, mas eu não quero que ninguém saiba. Sim. É uma necessidade que a gente tem em ser tão super poderosa, em dar conta, né, que às vezes a mãe vai ofertar uma chupeta, ela quer fazer escondida. Uhum. Eu, quando não consegui, né, infelizmente, amamentar, e eu ia dar fórmula para o meu bebê, se chegava a visita, eu escondia. Uhum. Olha só, eu ficava muito envergonhada. Porque é óbvio, todo mundo vai Se perguntar: sente "Você impotente. tentou de tudo?" Gente, eu tentei de tudo e mais um pouco. Eu vivi a translactação por muito tempo e ela foi um desafio muito grande para minha sanidade mental, para o meu casamento, Uhum. para a saúde da minha primeira filha, Uhum. sabe. Então, eh, a mãe não precisa se envergonhar de nada, né. Só Como que ela vocês precisa ter falaram, esse suporte. ela precisa ter um suporte, ela precisa ter essa vontade e ela precisa se respeitar, Uhum. não é? Isso. Então hoje, o bico de silicone, cá entre nós, ele é uma possibilidade. Quando a família opta por isso, a escolha da família. E aí tem bicos que são mais indicados e menos indicados também. Se ela não sabe disso, vai na farmácia, ela vai ver aquele marketing, o marketing do desmame vai querer fazer com que ela compre a pior É, para qual amamentação. é o melhor as principais características de um bom bico de amamentação, quando ele é necessário? Tem que ser triangular, o mais triangular possível, com base larga, para o neném fazer como se fosse no seio. Ah, Então o neném não pode ficar na ponta da mamadeira. Então tem mamadeiras que é só o biquinho da mamadeira e ela é reta. Então o neném fica com a sua boca fechada na mamadeira, vai para o seio da mãe e não consegue mais não faz abrir aquela pega mandíbula. grande como você explicou no Isso. começo, né, Então tem percebo. mamadeiras que são triangulares, que a gente consegue dar uma encaixadinha melhor na boca do neném, e o neném abre mandíbula também na mamadeira. Só que a mamadeira não pode fazer só confusão de bico, ela pode fazer confusão de fluxo também. Então uma opção é esse bico triangular largo, mais o bico, o furo da mamadeira, o menor de todos. Isso é uma outra coisa que eles tentam fazer com que a mãe, se ela não desmamou com 1 mês, com 2, com 3, com 4, aconteça o desmame. Mas quando a gente dá o leite na mamadeira, temos também que interromper o fluxo. Então, o neném que toma leite no seio, o leite ejeta e para, ejeta e para. A mãe consegue perceber isso até enquanto ela usa a bomba. A Aham, bomba segue estimulando, mas nem sempre sai leite. aham. É Não a é um mesma jato coisa. contínuo. Não é. É igual o neném. Enquanto ele suga, sai leite na boquinha dele, ele consegue deglutir. Muitas das vezes ele só suga e ele não deglute. Agora, a mamadeira, por mais que seja o menor furinho de todos, o leite está todo ali a todo momento. Ah, sim. Então, sugou, ele juntou leite na bochechinha, ele vai deglutir. Ah. Então, o segundo cuidado com os bicos artificiais, no caso com a mamadeira, é que essa família interrompa o fluxo. Deixe engolir por alguns momentos, alguns instantes, retire essa mamadeira, deixa o neném respirar, deixa pausar, até para o neném não ficar engolindo o ar, né, se só interromper baixando, e volta a mamadeira. Então, quando o neném já tá com confusão, aí a gente tira essa mamadeira da boca da criança, a criança já fica irritada, já chora, Porque ela se acostumou com esse com o fluxo fluxo contínuo. sem ser Uhum. interrompido. E é isso que faz com que ele perca a paciência no seio também. Também é posto, assim, que geralmente a mãe volta ao trabalho, né, exceto naqueles casos onde ela é autônoma, mas, né, cada caso é um caso. Mas geralmente essa mãe volta ao trabalho quando esse neném tá com alguns meses já, então ele já mamou um tempo suficiente, ao seio, e a confusão ali com os bicos talvez tende a diminuir um pouquinho. Ah, conforme ele vai ficando maior, assim? E tem uma questão chamada vínculo, que o bebê cria com a mãe no início. Então, ele vai sempre buscar ir para o seio. Então, o risco do desmame vai ser menor, porque ele vai buscar o seio não só para nutrição, porque daí, vamos falar no quase ideal, né? Porque o ideal seria que as mães retornassem ao trabalho só após 1, 2 anos dos seus filhos, mas Aham. então 6 meses aí que é
Eu já estaria 10 anos em casa, que delícia. Teria feito mais 5. Os meus filhos com maior distância de idade são 2 anos, né? Então, Adoraria, mas, sinceramente. né, é um ser que está em formação, né? Como eu não tive leite, eu precisei comprar comida, eu precisei voltar a trabalhar, né? Então, se a gente for pensar que a mãe, além de ser aquela que nutre, também é aquela que forma aquela criança, né? Talvez o sistema olhasse melhor para isso. Mas é o que temos para hoje, né? Uma mãe voltando ao trabalho entre 4 a 6 meses, aquelas que são mais privilegiadas, como você falou. Com essa idade, já começa a introdução alimentar. Então, o leite não vai mais ser só para nutrição. Mas a mãe chega do trabalho, esse neném vai querer aquele aconcheguinho, Então, o risco de desmame aí já não é mais tão grande. Né? A gente está falando dessa questão de evitar a todo custo os bicos, pelo menos no primeiro mês, no segundo, terceiro, quarto mês ali de vida do bebê. Onde ele ainda está aprendendo, né, a mamar. Isso. E às vezes a gente sabe que a introdução de bicos, né, chupetas, mamadeiras, não são porque o neném precisa disso, mas porque a mãe não teve suporte e orientação adequadas e precisou achar subterfúgios ali para... Entendi. Polêmica? Vamos de polêmica? E se essa mãe entender, suporém um terceiro filho, que neste terceiro filho ela vai decidir dar chupeta? Isso vai comprometer de forma muito desafiadora algum desenvolvimento? Adoro polêmica. Não, cá entre nós hoje eu vim aqui para questionar vocês. Vou admitir, dei chupeta, gente. Precisei da chupeta a custo da minha sanidade. Mas o ideal é evitar. É o mesmo caso da boca que o bebê forma quando ele vai pegar um outro bico qualquer. E a boca que ele precisa fazer para ir ao seio. E aí, pensando naquilo que nós já havíamos falado antes, sobre ele mamar e estar saciado, e se não houver outro desconforto, ele ficar tranquilo, né? Então, o leite materno, a gente sabe que dá menos cólica. Se ele não tiver outro desconforto, às vezes uma etiqueta de roupa deixa ele enlouquecido e a mãe acha que ele precisa sugar uma chupeta. Então, é realmente necessário? Ou a gente não sabe o que esse bebê precisa e a única forma dele comunicar é o choro? E assim, a comunicação é uma só, o choro. E às vezes é o pé que tá coçando. Ai, que difícil, gente. Eu atendo pais que falam, né? Ai, mas eu só coloco a chupeta pra trocar fralda. Tá, você vai trocar a fralda 10, 12 vezes ao dia. Mas se o seu neném tá chorando pra trocar fralda, provavelmente, se foi depois de mamar, provavelmente ainda queria mamar mais um pouco. Pode ser Então, mais mamar. a gente avalia, vai checando, né? É fome? É sono? O que essa criança... É esterogestação? O que esse bebê tá precisando? Porque o bebê nenhum vai ficar chorando, berrando, gritando, se não tem uma causa aparente. Então, é uma cólica, é uma disquesia, é um refluxo. Então, a gente mapeando o choro da criança, a criança vai. O bebê bem alimentado não quer guerra com ninguém. Vamos ajudar as mães que estão em casa nos ouvindo e orientar que um choro pode ser muitas coisas. Fome, desconforto gástrico, que mais? Fralda suja. Sono, privação de sono, irritabilidade. Frio, calor. Tá fácil, o que vocês acham? Etiqueta. A etiqueta, gente, tirem as etiquetas todas da forma mais na raiz possível, rente, essa é a palavra. Às vezes, quando a mãe corta a rente ali, ainda fica uma rebarbinha da etiqueta. Que fica pior, fica muito durinha, não é? Se você corta a rente, mas mantém. Cuidado, gente, assim, a gente quer que os nenéns estejam lindos e tal. Põe aquela roupa difícil só pra foto. Deixa o neném confortável. Você não quer dormir de macacão jeans? Por que uma criança vai querer dormir de renda, né? De crochê, isso é um cuidado muito grande também, né, gente? Em deixar que a vaidade, às vezes, afete o bem-estar do bebê. E às vezes assim, a mãe nunca faz essa atitude, assim, pensando em prejudicar o bebê, né? Sempre a gente quer... Principalmente quem é mãe de primeira viagem, quer ali, né, usar tudo que ganhou, apresentar, fazer fotos, mas
Tem questões, a gente já vê uma crescente, né, de pessoas mais sensíveis com essa questão da roupa, por exemplo, né? Tecidos, texturas. Já ouvi educadoras parentais falando sobre esse tema e me chamou bastante atenção, porque é o último tema que a gente pensa, né? Que a roupa em si vai incomodar o bebê. Mas, às vezes, eu não tenho sensibilidade com etiqueta, mas ele tem. Aham. Então, Imagina aquela pele tão fininha que estava no útero há alguns dias. exato. Uma roupa mais confortável. E lembrando também, gente, sobre a questão de temperatura, muito cuidado em capotar demais o bebê. Sumaya já falou hoje que a temperatura deles é muito similar à nossa, né? Então, muita touca, muita meia, muita luva e muita cobertinha, você também não ia querer. Não faz isso com o seu bebê. E até a cobertinha atrapalha no posicionamento, né? Sim, tem que tirar na hora da amamentação. Descobre o Posicionar bem o bebê, neném. porque, por exemplo, a gente quando vai fazer uma caminhada, quando vai fazer um exercício como o bebê faz na amamentação, Exato. ele também vai sentir mais calor, né, no exercício. Uhum. Meninas, antes da gente seguir aqui com mais algumas dúvidas e orientações para as nossas mães que estão ouvindo o Cá Entre Nós, queria fazer para a Sumaya uma pergunta muito sincera. A mãe, no primeiro mês de vida, precisa receber visitas? Há controvérsias, né? Porque vamos pensar assim que às vezes essa visita é a rede de apoio que ela tem. Ótimo. Se for aquela visita que leva a roupa dela para lavar, Se for a visita que vai ajudar ela a descansar e dar um banho no bebê para que ela possa tomar um banho e lavar o cabelo, sim. essa visita é bem-vinda. O que a gente tem que cuidar, principalmente nessa época de sazonalidade, né? De gripes e doenças respiratórias que atinge bastante crianças, o bebê ele ainda não tem todo o sistema imunológico, né? Ele só vai completar uma parte do sistema vacinal aos 6 meses de vida. É lógico que o leite materno ali vai conferir boa parte dessa imunidade para eles. Mas, ainda assim, é melhor prevenir do que remediar. Assim, ó, é muito comum, né, a internação de bebês nessa faixa etária de 2 meses até 1 ano de vida em UTIs pediátricas, né, já nessa faixa de idade, para tratamento de bronquiolites graves, assim, né? Que é uma doença viral que pode ser trazida por uma visita. Por familiares. Né? Uma coisa que eu acho bem importante, Priscila, né? Isso é importante que a gente empodere essa mãe para que ela fale não, tá? Ela não precisa aceitar todas as dicas que a vizinha der. Ela não precisa ouvir tudo que foi ótimo para outra e ter que fazer. Ela não precisa receber as pessoas, né? Porque as pessoas querem conhecer o bebê. Essa mãe, gente, no começo, ela precisa ser respeitada. E você pode se posicionar, você pode falar, espera um pouquinho para vir visitar, por favor. Coloca a culpa no médico, fala, o médico falou que não é legal visitar nesse mês. Espera ele fazer 15 anos. A menos que essa visita de fato, né, gente, venha para lavar uma roupa, fazer a janta, deixar uma roupinha congelada, fazer uma massagem no pé dessa mãe, aí é super bem-vinda, né? Sim. Tem mãe que me manda mensagem, Pri, a gente tá indo aí na consulta com você, fala pro meu marido que a gente não tá podendo receber visita. Isso, porque o pai é sem noção. Meu marido é um pai maravilhoso, mas o pai vê menos problema, onde a gente tem que ter mais cuidado, muitas vezes, né? Sim, geralmente a mãe que gerencia todas Exato, as questões, né? exato. Pensa, essa gerente no puerpério. Oh, meu Deus! Meninas, existe algum alimento ou existe algo que a mãe possa fazer para aumentar a produção de leite materno? Sim. Tem alguns alimentos que eles são chamados de galactogogos. São alimentos que estimulam a produção do leite materno. Mas também, algumas coisas a mãe consegue ver no dia a dia o que faz o corpo dela aumentar essa produção. Então, os básicos, assim, que ajudam no estímulo da produção láctea. Os alimentos derivados do milho. Então, tudo que tem milho ajuda a produção de leite. Então, agora que teve festa junina, festa julina, as mães... A festa junina só não pode comer a bandeirinha e a roupa, fogueira. A roupa, exatamente, a fogueira. O resto pode comer tudo. Então, bolo de fubá, canjica. Tem também até uma questão da canjica, que não é o milho da canjica que aumenta a produção de leite, e sim a questão do conforto afetivo da canjica. E os outros compostos ali, né? Mas pipoca, milho cozido, pamonha,
Tudo que tem milho ajuda na produção. As oleaginosas, castanha, noz, amêndoa, amendoim, se essa mãe gosta, não tem alergia. Abacate, açaí, alimentos que dão bastante sustância para a mãe, com calorias saudáveis, então isso facilita Evitar muito. calorias vazias, né? Isso, Como industrializados. bolacha, muito Uhum. industrializado. Aproveitar que ela vai estar com muita fome e ter uma alimentação ali, É. né? O mais saudável. Quando a gente fala mais saudável, nós não estamos falando de comida fit, nós estamos falando de comida de verdade, Uhum. né? Comida descascada, né? Comida feita, não só comida embalada. Por isso a rede de apoio é tão Uhum. importante. Se essa mãe tem alguém que pode cozinhar por ela, deixar uma comida congelada, isso é vida, a rede de apoio faz toda a diferença, né? Perfeitamente. Afinal, como vocês falaram da afetividade em uma comida, também existe a questão emocional ajudar na produção de leite. Ajuda ou não ajuda a mãe estar descansada? Super. É. Se essa mãe tá relaxada, se essa mãe tá tranquila, ela produz mais ocitocina, e a ocitocina é o hormônio que ajuda na ejeção do leite. Se essa mãe tá cansada, tá frustrada, tá com a adrenalina alta, tá tensa, tá com dor, ela aumenta a adrenalina e a adrenalina impossibilita a ocitocina de agir. Então, o quanto mais essa mãe puder ser ajudada, Uhum. cuidada, mais fácil vai ser essa produção de leite dela. Isso. Inclusive, eu falo no pré-natal delas, do pré-natal inteligente. Muitas das vezes elas gastam uma fortuna com coisas que ela não vai usar nesse início de vida do neném. Então, quanto é importante você guardar uma reserva financeira para uma diarista, ajudar na tua casa. Se você não tem a rede de apoio, muitas das mães hoje em dia não moram perto da sua rede de apoio. As avós moram em outra cidade ou não tem mais os pais para poder ajudar, né, os avós para ajudar. Então, que junte uma reserva para uma diarista, para uma marmita, para alguém que vai na tua casa cozinhar. Essa Eu logística para acho casa. que essa dica a gente pode dar para uma amiga que está nos acompanhando. Se você já foi mãe, você sabe o quanto esse apoio é válido, tá? Se você não foi, a gente vai te contar. Uma amiga que recebeu um bebê agora, que ganhou neném, que está em casa com seu recém-nascido, muito mais que uma visita para levar um presente, né? Aliás, essa visita, se ela for feita, ela é para prestação de serviço. Cuide de uma amiga que acabou de ganhar bebê. Pergunte dela, não pergunte só do bebê. Uhum. Veja se ela está precisando de algo na geladeira, que faça uma compra, deixe um pão na portaria, né? Pegue o filho mais velho, se for da vontade dela, para uma tarde, para que ela consiga dar uma descansada ou ter um tempo só com o bebê, né? Então, eu acho que para você que pensa como eu poderia ajudar uma amiga que teve bebê, sem dúvida, ser uma rede de apoio como o que você gostaria que fosse na sua vez, né? Eu tenho grupo de mães que elas se juntam e elas já sabem como que é esse início, né? A dificuldade desse início. E elas se unem em grupinhos para ofertar algum presente para a mãe. Então, um day off para a mãe e contrata a babá para ajudar. Ou Isso. a babá vai em casa e o casal consegue sair um pouquinho, sair para jantar, se distrair um pouco. Isso. Ou a mãe consegue sair com o filho mais velho. Uhum, Porque esse é um também. momento onde a criança tá entendendo, né? O filho mais velho. Meu Deus, quem é essa gostosura que chegou e agora todo mundo só fala dele? Um outro ponto bem importante pra gente sugerir aqui no Cá Entre Nós, o podcast oficial da Mili, o filho mais velho sente muito a chegada do bebê. Ele nem ligou, ele nem tá demonstrando. É óbvio que quando você tinha uma atenção dedicada exclusiva para você, e você Perdão. pode, e você e tem um novo bebê que chega, tem um novo ser que chega ali, isso vai ter consequências para essa criança lidar de forma afetiva, né, com essa novidade que está chegando. É claro que o bebê vai ser a sua demanda maior neste momento, mas se você consegue sair com o filho mais velho um pouquinho, deixar um estoque de leite para ter um momento com ele que entende, é muito legal. E a visita, se for na casa de uma mãe que teve bebê, ao chegar, olhe para o filho mais velho. Abrace o filho mais velho, elogie, parabenize. Se você levar uma lembrancinha para o bebê, leve para o neném, para a criança maior, né? É um grande desafio emocional, de grande construção, com certeza, a chegada de um irmão. Mas essa adaptação pode ser mais branda, né? A gente pode ser mais cuidadoso e cauteloso, não é? Com certeza.
Tudo que vier para acrescentar nesse campo emocional vai ser Não é? de grande Afinal, valia. isso também preocupa a mãe, né, gente? Ai, Exatamente. meu Deus, e agora o meu filho mais velho, né? Então, são muitos desafios que elas estão vivendo. Meninas, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês hoje no Cá Entre Nós. Mais uma vez, agradecer a Priscila Matos, que é enfermeira pediátrica, consultora em amamentação, laser terapeuta e mãe do Benício. Muito obrigada. Obrigada a Dicas você. muito valiosas aqui hoje. E agradecer também a Sumaya Ilana, que é mãe do Pablo, enfermeira especialista em cuidados neonatais. Trabalhou na UTI neonatal do HC por 7 anos e agora trabalha com um banco de leite humano no HC. Meninas, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que faz com que tantas mães recebam informações e orientações que há pouco tempo não eram tão divulgadas. O trabalho de vocês faz toda a diferença num momento muito desafiador. Obrigada. Obrigada pelo Obrigada a convite. vocês pela oportunidade da gente trazer, né, um pouquinho de informação para essa fase que é tão delicada e rica, né, ao mesmo tempo, É. para essa mãe e esse bebê. Tão frágil e forte. Exatamente. Quebrar tabus e incentivar que essa mãe busque ajuda, que na maioria das vezes vai ser sim mais leve. Na maioria das vezes não, né? Vamos recapitular. Aham. Que essa mãe procure ajuda, que ela torne esse momento mais leve, com informação, com sabedoria, com apoio. E temos aí os serviços públicos e particulares para dar esse auxílio para as famílias. Tá ótimo. Obrigada, meninas. Esse foi mais um episódio do Cá Entre Nós, o podcast oficial da Mili. E antes da gente encerrar, eu quero agradecer a sua participação e pedir para você nos seguir nas redes sociais, @milifraldas, @mili.mulher, @mili. Esse foi mais um episódio do Cá Entre Nós. Para continuar recebendo as notificações, para nos acompanhar, é só você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhe esse episódio com outras pessoas. Afinal, a gente pode juntas transformar muitas jornadas com o Cá Entre Nós.